Olá a todos, né? Aqui é o Vicente, dono do canal Devocional da Alma, e hoje eu estou iniciando um novo modo operante desse canal. Né? Eu tenho achado que não tem estado muito legal os vídeos, né? Não tem me agradado, né? Com a forma que ele tem sido desenvolvido, e eu estou mudando um pouco esse modelo de canal, que é, em vez de utilizar a inteligência artificial, e eu vou fazer um piloto aqui com vocês, para ver se vocês aprovam. Depois peço para vocês postarem a opinião de vocês sobre o que acha desse modelo de canal, desse vídeo, né, melhor dizendo, se agradam a todos vocês, porque precisamos evoluir, né? E estava já há um ano e pouquinho, bem repetitivo, estava pensando em como melhorar isso com a ferramenta, com as ferramentas que eu tenho, né? E levei um tempinho e agora eu tô colocando em prática, né? Porque eu consegui colocar em prática esse processo novo, né? Eu tava pensando como eu vou apresentar isso pro pessoal, né? E aqui começa essa nova fase, né? Então vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre a mulher cananeia, né? E sobre isso eu vou startar lendo dois textos, tá? Nós vamos ler um pouquinho, vocês vão ver um pouquinho sobre a palavra de Deus aqui. São 14 versículos nas duas passagens, que é Marcos 7 e Mateus 15. Cada um dá uma visão diferente da situação, né? E também quero trazer uma passagem aqui sobre os cananeus, né? Para saber o que são os cananeus, né? Então vamos lá, né? Marcos 7. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe disse: Deixe primeiro que os filhinhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhinhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: Por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Glórias a Deus. Mateus 15. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia não tinha vindo daqueles lados. Clamava, né? Eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus clamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Algo interessante que nós temos que saber é que os cananeus adoravam principalmente ao deus Baal, que era uma divindade mais ativa e importante no seu panteão religioso, né? Baal era associado à tempestade, à chuva, ao clima e à fertilidade, sendo visto como responsável para garantir a prosperidade agrícola e a sobrevivência de uma região árida. Ele era considerado filho de El, o deus criador supremo, e de Aserá, a deusa mãe. Além de Baal, o panteão cananeu incluía outras divindades importantes, né, que era El, deus criador e patriarca dos deuses; Aserá ou Astarte, deusa da fertilidade e maternidade, esposa de El; Ian, deus do mar; Mot, deus da morte e do submundo; Anat, deusa do amor e da guerra. O culto a Baal envolvia ritos que buscavam a fertilidade da terra e das pessoas, incluindo práticas que, segundo as fontes bíblicas, podiam envolver sacrifícios e prostituição ritualística.
O deus Baal era representado frequentemente por um deus da tempestade, segurando um relâmpago, simbolizando seu poder sobre os elementos naturais. Portanto, o deus mais adorado pelos cananeus era Baal, o deus da tempestade e fertilidade, embora El fosse o criador supremo do panteão cananeu. Os cananeus são os herdeiros de Cão, né, filho de Noé, né, e com eles houve uma maldição, né, como nós vemos lá em Gênesis. Cão viu a nudez de Noé e ele foi amaldiçoado pelo seu pai, né? E com isso essa maldição pegou sobre todo o seu povo ali, né? Os seus herdeiros, né? Dali em diante, né? Então eles começaram a adorar deuses estranhos, né? Como o deus Baal, e participavam de rituais ocultos, né? Que não eram apropriados e seguidos pelos judeus naquela época, né? Então Cristo mesmo já nem quis dar atenção para a mulher cananeia. E como nós vemos aqui, né, Jesus não deseja, ele devia estar cansado. Né? Jesus não queria receber ninguém naquele momento. Né? Ele devia estar vindo de uma caminhada ali, que como ele estava vindo, né, ele não devia não, ele estava, né, que ele estava vindo das terras de, ele estava indo para as terras de Tiro e Sidom, né? Então ele estava vindo de um outro local. Aí ele devia estar bem cansado, ele deveria estar querendo tirar um tempo para orar, jejuar, se preparar, porque constantemente retirava espíritos imundos, né? Então era um momento bem complexo ali para ele, ele estava precisando ter um tempo, né? E olhando ali, ó, até coloquei um detalhe aqui, ó, se olharmos o capítulo 6 de Marcos, Cristo estava em Genezaré, que é a região da Galiléia de onde estava vindo, então ele vinha de uma caminhada já cansado, né? Ele queria repousar, descansar um pouco para recompor as forças, né? E uma mulher cananeia que estava vindo daquela região clamava, né? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Né? Como podemos ver, ela vinha gritando atrás dele pedindo clamor. Né? Os discípulos aproximando-se falavam, Cristo, mande-a embora, vem gritando atrás de nós. Né? O que acontece aqui? Os discípulos deviam estar com pena dela, de tanto que ela já gritava, que ela estava ali se esbaforando, né? Pedindo, Senhor, minha filha, eu preciso de um milagre, preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida, porque não é possível essa situação, né, da saúde dela. Então, por gentileza, entra com providência, tenha compaixão de mim, cura minha filha. Tal. E Cristo não dava atenção e estava indo embora. Acredito eu, porque ela era uma cananeia. Ele sabia os princípios daquele povo. Né? Então, como eu mesmo disse agora, né, a origem da mulher é um problema e até mesmo um impedimento perante os apóstolos. Né? Os apóstolos deviam considerar ela, por ser cananeia, uma pecadora e que não poderia ser auxiliada. Né? Que aqui eu até coloco, a expressão cananeia refere-se a uma mulher natural de Canaã, uma região habilitada por povos pagãos antes da conquista de Israel. Os cananeus eram descendentes de Canaã, filho de Cã, e frequentemente tratados como idólatras e inimigos de Israel. Tá? Então, como nós vemos aqui, os próprios judeus consideravam eles idólatras, né? e inimigos. Né? Então, por quê? Por causa de adorar outros deuses, né? E não somente o nosso Deus, que é o Deus Altíssimo, né? O nosso Deus Salvador e Criador de tudo. Né? Jesus respondeu a ela, né, com a seguinte frase: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Resumidamente, eu não vim para os cananeus, eu vim para o povo de Israel. Não estou aqui para ajudar o seu povo, sua família, né? O que quer que esteja acontecendo. Se sua filha está doente, se está com problemas, vai embora. Vai embora que eu não tenho nada a ver com isso. Né? E nós vemos que a mulher cananeia ela se ajoelha dizendo: Senhor, me ajude. Né? Ela, mesmo tendo uma negativa de Cristo ali naquele momento, ela se ajoelhou e falou: Senhor, por favor, eu preciso da sua ajuda. Mesmo com meus pecados, mesmo com os meus erros, com as minhas falhas, eu preciso de uma transformação na minha vida, na vida da minha filha que está sofrendo há muito tempo com esta enfermidade. Então, quantas vezes nós estamos dispostos a nos humilhar perante o Senhor e pedir: Senhor, eu preciso de uma providência, como essa mulher fez, mesmo ela sendo pecadora? E muitas vezes a gente pensa que a solução está em Cristo, mas não,
A solução está em Cristo. Né? Mas como startou essa solução em Cristo? Partiu dela. Ela que deu o start para as coisas acontecerem na vida da filha dela. Então muitas vezes depende de uma ação nossa para que possamos estar pedindo ao Senhor que Ele venha transformar e trabalhar nas nossas vidas, né? Para que Ele venha curar os nossos filhos, as nossas finanças, os nossos problemas familiares, né? Os problemas espirituais. Então precisamos de uma mudança a partir de nós mesmos. Temos que dar o primeiro passo para Cristo e Cristo vai nos receber. Então você vê que ela tomou uma atitude, acredito eu, que mudar a situação dela, deixar de ser uma adoradora de Baal e começar a adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, para que o demônio fosse tirado de sua casa. Mas mesmo assim, Cristo persiste, né, em não atender o seu pedido, né? E ele fala a ela: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Na nossa linguagem popular aqui, cachorro, né? Ou cachorra, uma palavra muito forte, muito pesada, né? Ela traz um contexto, né, muito pesado. Mas naquele momento, naquela época, acredito eu que não queria dar esse sentido. Mas sim, Cristo estava usando um exemplo de que a prioridade são os filhos de Israel, né? E os outros povos não é prioridade. Que não é correto eu pegar ele como pai, pegar o pão e dar dos filhos, que são o povo de Israel, para dar aos judeus ali, para dar para outros povos. Então nós vemos ali uma mudança, uma posição, mudança não, uma posição, uma visão de Cristo, que a prioridade dele é o povo judeu, e ela, por ser cananeia, não é a prioridade dele, né? E nesse momento, né, vemos a humildade dela e a força de vontade que ela engole, né, mais um sapo, né, de ouvir o que Cristo fala, né, e ela responde a Cristo, né, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que você vê a que nível ela teve a inteligência de se humilhar, né, e, e, e considerar em considerar que é necessário se humilhar para poder conseguir a vitória que ela precisava. Né? Ela se humilhou, se pôs numa posição de inferior mesmo, né, que ela precisa, né, e com sua resposta Cristo exclama, falando que sua fé é grande e que seja feito como você quer. E a partir daquele momento a filha dela ficou curada. Né? Cristo mesmo fala aqui, ó, mulher, que grande fé, aqui ó, em Mateus 15, tá? Em 28. Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Então nós vemos aqui que Cristo ele curou aquela criança pelo que a mulher falou. Né? A fé dela é tão grande, mas tão grande que a fé dela curou a filha dela. E aí nós vemos depois aqui, ó, quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Marcos 30. Então nós vemos uma ação do poder de Deus nessas vidas, graças a um esforço dela, a luta que ela teve, que ela correu atrás, soube dar as respostas certas, colocar na posição certa, se humilhar e ouvir o não, pelo menos 4 vezes ali, e mesmo assim persistiu para atingir o objetivo dela. Então nós temos que ser fortes, lutar constantemente. Nós vamos errar, vamos pecar, vamos estar sendo provados, testados, mas a vitória é certa. E que você continue lutando e pedindo ao Senhor, nosso Deus, que lhe dê forças para vencer essa luta. Porque as lutas elas vêm para nos moldar, para nos transformar. Como essa mulher cananeia, ela lutou e ela foi transformada. Né? Ela atingiu o objetivo dela, de trazer a cura à filha dela. E acredito que dali para frente ela mudou os atos dela, se tornou uma nova pessoa.
E pare e reflita, né, em quantas vezes você precisa mudar os seus atos. Pedir ao Senhor nosso Deus que trabalhe na sua vida e que os seus atos mudem e que você seja uma nova pessoa, né? Ajoelhe-se no seu quarto, no local onde você normalmente ora e peça: Senhor, que venha me transformar, que venha fazer uma nova criatura como essa mulher cananeia, que me dê forças para vencer os desafios que são me impostos, porque a árvore só dá fruto, aquela árvore que passa pela dor. E essa mulher, para dar frutos, para trazer a salvação à filha dela ali daquele demônio, ela teve que sentir muita dor. Ela teve que chegar um momento e dar um basta. É um basta. Eu não quero mais passar por isso. Eu não quero mais isso para minha família. Então, reflitam e orem. Amém? Vou fazer uma oração por todos vocês e por a minha família também. Agora. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, te peço que neste momento venha entrar com providência na vida de quem estiver assistindo este vídeo e ouvindo até mesmo essa palavra. Que o Senhor venha fazer uma transformação como o Senhor fez na vida da mulher cananeia. Sei que muitas vezes não somos pecadores da mesma forma que ela, que vem adorando a outros deuses, mas eu sei, Senhor, que precisamos de uma transformação em vários sentidos. Somos pecadores, somos falhos e nós precisamos ser transformados à imagem de Cristo. Venho te pedir em nome do seu Filho Jesus que o Senhor entre com providência na vida de todos que estão ouvindo esta palavra e que o Senhor venha nos dar dias de vitória e que nós saibamos nos colocar no lugar, meu Pai, e dar a resposta certa e ouvir humildemente tudo aquilo que o Senhor tem para falar para nós. É o que eu te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Espero que tenham gostado deste modelo do vídeo. Curtam, comentam, coloque sua opinião para nós, para que eu possa estar evoluindo cada vez mais, né? Trazendo coisas melhores para vocês e que os vídeos auxiliem e compartilhem para que mais pessoas ouçam essa palavra. Amém? Um grande dia a todos. Fiquem com Deus.